pessoal! Nessa aula faremos uma análise de questões voltadas para o descritor 9, aquele que procura diferenciar as partes principais das secundárias de um texto. Em outras palavras, conseguir entender o assunto geral do texto. A partir do instante em que qualquer pessoa consegue perceber qual é o ponto principal do texto, ele já vai ter uma ideia de que todos os parágrafos, todas as informações seguintes são informações complementares de uma informação principal. Lembrando sempre que todo texto é escrito com uma intenção de, através da informação, tentar convencer o interlocutor. Então, perceber qual é a ideia principal é o ponto de partida para que as ideias secundárias sejam compreendidas como parte dessa ideia principal. As ideias secundárias vão ser informações acrescidas, que têm como único propósito fazer com que essa ideia principal se sustente, com que essa tese seja compreendida e, se for o caso da competência do produtor do texto, com que essa ideia seja compartilhada pelo seu interlocutor. Ou melhor, não precisam ter necessariamente o propósito da persuasão, mas pelo menos que elas possam ser compreendidas como ideias plausíveis, com as quais o leitor pode ou não concordar, certo? Então, nós vamos analisar questões no propósito de identificar as ideias principais do texto. Muito bem, para começar, nós temos aqui uma questão da Prova Brasil de 2015, lembrando aqui novamente o descritor 9, diferenciar as partes principais das secundárias do texto. O texto, que é uma crônica, diz o seguinte: há mais de 40 anos, estou com 56, comecei cedo aos 9, me revezei entre 8 profissões para ganhar a vida. Me acostumei a, quanto me interessava e precisava, exercer uma ou outra atividade, e muitas vezes fazia tudo ao mesmo tempo. Tenho sido professor de pós-graduação, compositor, dramaturgo, roteirista de cinema e televisão, criativo publicitário, marqueteiro político e treinador de executivos em web business. Nos intervalos, nunca deixei de ser poeta. E talvez por isso, tenha uma montanha de livros de poesias para crianças, jovens e adultos. E está com mais de 4 milhões de exemplares vendidos. O que no Brasil até a mim espanta. Daí de 3 anos para cá, resolvi ser apenas escritor profissional. A decisão foi difícil, mas estou satisfeito pelo seu principal efeito colateral. Como meu status caiu de um carro importado para um Fusquinha, nunca mais serei rico a ponto de atrair mulheres interesseiras. Quem me amar vai me amar pelo que eu sou. Um poeta tupiniquim apaixonado, mas duro. Ulisses Tavares. Então nós temos aqui uma crônica e esse texto traz como a primeira questão a seguinte: qual é a ideia principal desse texto? São as milhares de vendas do autor? As diversas profissões do autor? Seria a paixão do autor pela arte de ser poeta ou a difícil decisão de ser escritor profissional? Muito bem, como nós falamos agora há pouco, nós temos uma ideia principal a partir da qual as outras ideias vão servir como complemento a esta ideia principal. A ideia principal desse texto é mostrar o quê? Veja que o título é Escrever. Vicioso ofício. Muito bem, escrever para o autor foi um ofício tão vicioso que ele resolveu largar tudo e se dedicar apenas à escrita, sem levar em conta as consequências disso, que é ter um status social muito menor do que o que ele possuía antes de ser exclusivamente escritor. Olhem sempre o título nesse tipo de questão. Às vezes, no título nós temos um resumo de tudo aquilo que é colocado no texto. Muitos escritores só escolhem um título para os seus textos depois que já os conclui, porque ele tenta ser chamativo a partir dele. Nesse caso aqui, o título resume aquilo que é falado no texto. Quando a gente vem para o primeiro parágrafo, pessoal, veja que ele diz uma coisa interessante. Primeiro ele diz que é escritor desde os 9 anos. Depois ele diz que teve outras profissões na vida. E aqui, vejam só, depois de ele fazer essa recapitulação da vida dele em um só parágrafo, ele começa o segundo parágrafo dizendo que nos intervalos de tudo isso que ele fazia antes, nunca deixou de ser poeta. Então veja que ele está realçando desde o título até o início do segundo parágrafo algo que está acima, por isso que eu falei realce, ele está realçando uma profissão dentre as demais,
que é justamente a profissão de escritor. Então, a partir do instante que ele deixou todas as profissões para ser poeta, e ele diz no começo do terceiro parágrafo que essa decisão foi difícil, o que é que a gente vai perceber? É a letra A, B, C ou D. A letra C vai ser a alternativa correta. Essa é a ideia principal do texto, porque convenhamos, você largar todas as outras profissões que você mencionou aqui no primeiro parágrafo, professor, compositor, dramaturgo, roteirista de cinema, televisão, marqueteiro político e treinador de executivo, você largar tudo isso para ser um poeta, sem se importar com questão financeira, sem se importar com a perda de mulheres, enfim. Quando você larga tudo para uma só profissão, significa que isso passa a ser o ponto principal do autor. Vejam só uma coisa interessante. Graças a essa paixão do autor por ser poeta, é que ele tomou essa decisão difícil de ser escritor profissional. E aqui está a diferença entre a letra C e a letra D. A difícil decisão de ser escritor profissional só foi possível tomar porque ele era apaixonado pela poesia. E, inclusive, essa paixão pela poesia já é dita lá no início que é um vicioso ofício. Escrever é um vicioso ofício, ou seja, você realmente tem que gostar muito de escrever para abrir mão de muitas coisas em nome disso. Então, a difícil decisão é parte da paixão do autor. As diversas profissões só foram mencionadas no primeiro parágrafo, então são partes secundárias. As milhares de vendas do autor é algo que está por trás dessa paixão dele pela poesia. Esse é o ponto principal do texto, é a partir da letra C que acontece tudo o que você vê nas outras três alternativas, ok, pessoal? Vamos agora à segunda questão da Prova Brasil, que diz o seguinte: leia o texto a seguir e responda. Nascimento do Brasil. Era uma vez, num reino chamado Portugal, um príncipe regente medroso, glutão e viciado em coxas de galinha chamado João. No dia 29 de novembro de 1807, ele juntou a mãe, uma rainha louca, a mulher, uma princesa espanhola, os filhos e cerca de 11.000 pessoas e partiu para o distante Brasil, uma colônia que pertencia a seus domínios e ficava do outro lado do Oceano Atlântico. A razão da mudança? O medo de ser deposto pelo exército francês comandado pelo imperador Napoleão Bonaparte. Em terras brasileiras, o príncipe ficou por 13 anos, realizou alguns feitos importantes, tornou-se rei após a morte da mãe e fez do filho Pedro seu sucessor. Depois, quando Napoleão já havia perdido a guerra, voltou para sua terra natal. É assim, de forma resumida, que muitos brasileiros estudam a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Muito bem. Da revista Nova Escola, um texto informativo. Vamos colocar aqui a segunda questão. A informação principal desse texto é a chegada da família real portuguesa, a formação do Império de Napoleão Bonaparte, a guerra perdida por Napoleão ou a prática de viagens de um príncipe português. Sem voltar ao texto, pessoal, qual será o fato que dá origem a todos os demais? Olha só. Práticas de viagem do príncipe português. Será que é sobre isso que fala esse texto? Não, ele falou apenas de uma viagem que aconteceu, uma viagem principal. A guerra perdida por Napoleão Bonaparte. Não interessa para a gente a guerra perdida por Napoleão Bonaparte quando a gente já olha o título chamado Nascimento do Brasil. Veja que a introdução fala sobre um príncipe regente que veio ao Brasil. Então já fica em segundo plano a guerra perdida por Napoleão. Formação do Império de Napoleão Bonaparte? Não. O texto não fala sobre Napoleão Bonaparte. Fala sobre Dom João VI e sua vinda ao Brasil. A chegada da família real portuguesa, essa é uma questão bem mais óbvia, porque eu acredito que não há como a gente duvidar que foi justamente a chegada da família real portuguesa ao Brasil que fez com que todos os fatos que antecederam essa chegada se tornassem informações secundárias. Então, a formação do Império de Napoleão Bonaparte já não entra como foco principal, é um acontecimento secundário. A guerra perdida por Napoleão também não tem nada a ver com a vinda dessa família para o Brasil. E as práticas de viagem são coisas secundárias, porque o que interessa para a gente é justamente a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Bom, na terceira questão, muitos dizem ser necessário estudar em um ambiente silencioso, sem distrações. No entanto, para alguns, o estudo em um ambiente tranquilo também pode ser tedioso e não render em nada. Por isso, apoiamos aqueles que gostam de músicas para estudar. Embora alguns estudos digam que ouvir música não é bom para estudo, acreditamos
que ouvir música é uma boa alternativa para estudar calmamente. Eu vou destacar essa frase aqui. Você pode criar um ambiente tranquilo, onde você pode ser produtivo, estudando sem ser em um silêncio absoluto. A música também ajuda a elevar o seu humor e motivá-lo a continuar. E tem alguns que dizem que ajuda na memorização e no ânimo para estudar. Mas o desafio é escolher as músicas para estudar. Se você escolher o tipo errado de música, você pode acabar se distraindo com ela, em vez de melhorar a sua concentração para estudar para as próximas provas. Muito bem, nós temos um texto aí sobre essa questão do estudar com música, né? Eu destaquei essa afirmação, ó, acreditamos, porque aqui prevalece a opinião de quem está escrevendo o texto. Veja que nesses parágrafos seguintes aqui, ó, do segundo parágrafo, quando ele diz que ouvir música é uma boa alternativa para estudar calmamente, é a tese do texto, né? Aqui ele está dando uma continuidade, dando um prosseguimento. Ele diz que você pode criar um ambiente tranquilo, a música ajuda a elevar o humor, a música ajuda na memorização e no ânimo para estudar, mas é preciso ter a música certa para estudar. Então, de um modo geral, prevalece a ideia de que é bom, é importante, pelo menos para quem escreveu o texto, é importante estudar com música, certo? Bom, levando em conta essa opinião do autor, a pergunta é: qual o trecho que apresenta a informação principal desse texto? Vamos lá, acho que vai ficar mais fácil. Primeiro ele diz: muitos dizem ser necessário estudar em um ambiente silencioso. Acreditamos que ouvir música é uma boa alternativa para estudar calmamente. E tem alguns que dizem que ajuda na memorização, ou se você escolher o tipo errado de música, você pode acabar se distraindo com ela. A informação principal é aquela a partir da qual as outras informações são exemplos ou são apenas complementos. Quando eu destaquei aqui, acreditamos que ouvir música é uma boa alternativa para estudar calmamente. E aqui você já matou a questão com a mesma frase que foi identificada no texto. É importante, quando você estiver lendo o seu texto, você fazer o que eu acabei mostrando aqui. Faz uns grifos naquelas informações que você acredita que vão ser úteis lá no enunciado. Aqui coincidiu da informação que nós destacamos ser justamente a informação da alternativa correta, letra B, questão 3. Certo? Muito bem. Todo o restante aqui, como você viu, é apenas informação complementar. Certo, pessoal? Então, por hoje, é isso aí. A gente volta em outras aulas, ok? Até mais.